Os espíritos mais puros inquietam-se, perturbam-se, não sabem como orientar-se e repetem angustiadamente a pergunta de Pilatos ao próprio Cristo: o que é verdade? Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Sejam quais forem as dificuldades que se nos deparem no nosso caminho e os sacrifícios que se nos imponham para vencê-las, não vejo outra atitude que não seja a decisão de continuar. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Às 22h55 do dia 24 de abril de 74, foi transmitida pelos emissores associados de Lisboa a canção E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho, como um dos sinais previamente combinados que desencadearia a tomada de posição da primeira fase do golpe de Estado. À 00h20, Zeca Afonso, com Grândola Vila Morena, é transmitida no programa Limite da Rádio Renascença e marca o início das operações. O processo propriamente dito, que teve início nos anos 60, com as conturbações provocadas pela guerra colonial, pelo movimento estudantil, pelas questões agrárias, problemas com a censura, a repressão, a condição da mulher na sociedade, alcançou o seu momento de eclosão na Revolução dos Cravos. Caminhou a seguir num processo de desdobramentos. O 25 de abril de 74 é, assim, entendido como a data de libertação da ditadura que submeteu Portugal e as suas colónias durante quase 5 décadas. Data que assinala a ação dos chamados Capitães de Abril, quando as pressões exteriores relacionadas com a resistência dos movimentos nacionalistas das colónias africanas desgastaram o governo, quando esses capitães intensificaram o movimento de insatisfação nas Forças Armadas e entenderam que o tempo dos dogmas estava ultrapassado. Que progressões ocorreram desde então? Que ganhos houve e que marcas deixou o 25 de abril de 74? Seremos efetivamente um país democrático? Justifica-se o processo revolucionário se considerarmos as interrogações levantadas nos últimos anos? Estas são somente algumas das questões que se impõem. Muito já se disse, escreveu e debateu sobre esta temática, que ao invés do esperado amadurecimento, continua a alimentar polémicas, a enriquecer uns, a denegrir outros e a reescrever-se a história com histórias pouco documentadas. Ao trazer o passado para o presente, outro tipo de relação com o passado se constrói. O questionamento do presente, indicando factos omitidos ao tempo ou considerados de menos importância, numa busca vã a tantas perguntas ainda sem respostas. Talvez esta seja a forma de avivar algumas respostas retidas na memória dos que vivenciaram aquele tempo e recuperar um passado petrificado, protagonizado por heróis e anti-heróis de então. Em abril de 74, a maioria do país vivia sem água canalizada, sem luz elétrica, sem saneamento básico, sem telemóvel, internet, sem fax, sem micro-ondas, sem discotecas, sem telenovelas. Vivíamos à sombra do orgulhosamente sós. Mas terão eco hoje os temas da guerra colonial, as agitações dos estudantes, a censura, a repressão da ditadura, a situação de submissão da mulher, as questões agrárias e o medo? Neste novo tempo de aparente liberdade, a postura receptiva assumiu a curiosidade visitante ao passado e à sua relação com o presente. A linguagem hermética, fragmentada, pesada, tem outro sentido no pós-25 de Abril. É indicadora de opressão de um tempo, de um discurso de uma época. Pese embora com grande tristeza para muitos, o 25 de Abril é meramente um feriado no calendário e sinónimo de descanso, prazer ou, quiçá, a primeira visita à praia. Incomoda-me esta era acultural que atravessamos. Incomoda-me o falso socialismo, a falsa democracia e a falta de civismo. Incomoda-me que os nossos políticos, quer sejam de esquerda, direita ou centristas, só sejam bons quando são a oposição.
Incomoda-me o enriquecimento fulminante dos nossos governantes quando os pequenos empresários definham e não têm sequer direito a qualquer subsídio de desemprego. Está a esquecer-se rapidamente que a Revolução de Abril deu-se numa época em que o mundo ainda vivia dividido entre a razão económica nua e crua e a utopia de querer transformar com base nas próprias leis da economia. Acreditava-se que mudando as relações de produção e a distribuição da riqueza, nivelando se necessário todos os padrões mínimos de subsistência, se almejaria mudar as pessoas e construir um mundo novo. O muro de Berlim ainda mantinha acesa uma chama, cada vez mais ténue, mas de uma outra sociedade que nos diziam quase paradisíaca. A globalização trouxe-nos a sensação de que somos poucos e pequenos para combates tão alargados e a economia liberal que a acompanha deixou-nos prisioneiros de uma aparente inevitabilidade do curso da história. Hoje, sentimos a necessidade de um novo 25 de Abril, agora em planos bem diferentes e ajustados às novas realidades sociais. Conquistada a democracia formal e imersos na União Europeia, precisamos de nos virar mais para nós próprios e tentar descobrir as causas da nossa apatia e depressão nacional. Neste dia, os discursos dos nossos governantes falam, por norma, de uma nova cultura de existência a todos os níveis que nos pode devolver a esperança na construção de uma sociedade mais livre, porque mais culta e mais preparada tecnicamente. Anedótico. Concordo com estas premissas, mas ainda acho que falta o que nos galvanize de novo. O povo está a perder a confiança no homem enquanto ser. Sem essa confiança, continuaremos a correr sem horizonte, a descrer de tudo e de todos, a viver no imediatismo das sensações agradáveis e na depressão de não saber enfrentar os fracassos inevitáveis. Porém, se olharmos para Portugal com olhos de ver, redescobriremos um país cheio de tradições, banhado pelo mar azul sobre um sol dourado, um país de descobridores, investigadores e com visão no futuro, um país cheio de riquezas naturais, culturais e humanas. Eu acredito no meu país.